Investidor em Foco no ar para cestar com produtos de investimento. Hoje nossa dica vem em dose tripla. É produto, livro e live com um dos grandes nomes do mercado global. Então não sai daí porque o nosso papo vai começar agora. Quer dizer, vai continuar, né, Bernardo? Porque a gente já está aqui, conversando igual duas matracas há um bom tempo, hein? Bem-vindo de volta. Muito obrigado pelo convite, Renata. É um prazer estar com vocês aqui de novo. Prazer é todo nosso. Deixa eu apresentar o Bernardo Queima, é sócio da Itajubá Investimentos, que aqui no Brasil representa a Oaktree, uma gestora de renome mundial, que está agora numa parceria para um produto aqui no Itaú. E é sobre a Oaktree, sobre esse produto e sobre o fundador da Oaktree, que é o nosso papo de hoje aqui no podcast. Bernardo, vamos começar contando um pouco mais sobre quem é a Oaktree e a relevância que eles têm no mercado global? Não, perfeito, Renata. Ótima questão. A Oaktree, ela tem uma história muito parecida com o que a gente conhece de casos de sucesso aqui no Brasil de gestores independentes, só que num mercado muito desenvolvido, que é o mercado americano. A história da Oaktree, ela começa lá em 1995, quando Howard Marks e Bruce Karsh, que são os dois fundadores da Oaktree, decidem largar uma grande instituição americana para montar a sua própria gestora independente, controlada pelos seus próprios funcionários e sócios, dedicada à gestão de crédito, né? Crédito corporativo, analisar empresas e ceder crédito para elas. A Oaktree vem fazendo isso, então, há mais de 25 anos, hoje com mais ou menos quase 160 bilhões de dólares sob gestão, mais de 1.000 pessoas, sendo que quase um terço delas, Renata, dedicada à tarefa de investir. E quando eu falo que a Oaktree é uma gestora focada em crédito, é porque o coração dela pulsa crédito, porque quase 70% dos ativos da Oaktree são ligados a crédito corporativo. Ao mesmo tempo que também prioriza uma grande diversificação, né, Bernardo? Total. A Oaktree hoje já é uma empresa global, tem aí escritório em 19 cidades, 14 países, olhando para o mundo inteiro, de uma forma a buscar as melhores oportunidades ao redor do globo. Então, essa é a ideia da casa, e é uma casa que está baseada em Los Angeles, mas tem escritórios em Nova York, escritórios em Londres, Frankfurt e por aí vai. Legal. E, bom, aqui a gente vai falar daqui a pouco do produto, mas não tem como falar da Oaktree sem mencionar um pouco da história e da contribuição do Howard Marks, que você citou há pouco, para a questão da educação financeira, do fundamento dos investimentos, do propósito dele, que é disseminado na gestora, e para as pessoas que acompanham ele e também investem em produtos que a gestora tem, né? Vamos falar um pouco sobre ele, até porque a gente vai ter um convite super especial no final, porque o Howard Marks vai estar com a gente numa live na semana que vem, mas esse é só o spoiler, depois eu conto o resto. Não, perfeito, Renata. Falar do Howard é sempre uma alegria, porque o Howard tem uma história bastante interessante. Ele começou no mercado financeiro há mais de 52 anos atrás, em 1978, ele começou a fazer gestão do que a gente chama de crédito high yield, ou crédito de alta renda, né, numa tradução livre aqui, e a cabeça do Howard foi muito na linha de onde é que eu consigo fazer diferença, onde é que uma análise bem feita, uma análise aprofundada pode fazer diferença e gerar retornos diferenciados para os meus investidores. E lá em 78 ele entendeu que o mercado de ações, ele brinca que ele saiu da faculdade de Chicago um pouco contaminado pelaquela discussão dos mercados são eficientes, é muito difícil bater os mercados. Isso nos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, era uma discussão muito grande ali naquele período. E ele falou, olha, estou vendo aqui que créditos de alta renda, onde a capacidade de você entender a empresa, entender muito bem as fragilidades, as fortalezas, etc., pode fazer diferença. E aí o Howard começou a fazer isso lá em 1978 e vem fazendo já há muito tempo. Mas um ponto importante do Howard é que ele gosta muito e tem uma capacidade incrível de escrever, né? Que são os famosos memos do Howard Marks. Então, ele falou que ele começou, e eu tive uma conversa com ele uma vez, ele falava que ele escrevia esses memos mais para organizar a cabeça dele. Um certo dia ele resolveu passar isso para os investidores. E por quase 10 anos, Renata, ele me disse que
nunca recebeu um feedback, ou está muito bom ou ruim e tal. Só que esses memos, depois de um certo tempo, tornaram-se um grande sucesso. Tem uma frase do Warren Buffett que fala, olha, quando eu vejo um memo do Howard, uma das primeiras coisas que eu abro no meu e-mail. Porque o Howard colocava nesses memos que ele mandava para os investidores, como é que estava a cabeça dele, como é que ele estava vendo o mercado, como é que ele estava atuando. Então, se tornaram memos super famosos quando, depois da crise de 2008, quando a Oaktree teve bastante sucesso, o Howard juntou todos esses memos num livro que, traduzido aqui para o português, que já tem versão em português, chama O Mais Importante para o Investidor. E é um best-seller, não somente aqui no Brasil, mas lá fora, quando você fala em como gerir recursos, né? Como gerir investimentos. Né? Tem fundamentos muito interessantes sobre como controlar riscos, sobre como aproveitar os ciclos de mercado. Então, o Howard é uma pessoa bastante, além de muito sucesso em investimentos, ele tem muito sucesso em transmitir as ideias que para ele deram certo, de como fazer bem esses investimentos. Quase que um diário, né? Bem super interessante, porque ele diz que ele não tem uma periodicidade para escrever esses memos, ele escreve à medida que ele veja que tem coisas importantes para colocar no papel. Então, o ano passado foi um ano repleto de memos do Howard, né, porque foi um ano bem atípico aí em todos os mercados, e tem momentos que ele passa um tempo maior sem escrever, mas sempre quando ele escreve vale a pena olhar isso. Tem um memo recente dele que a gente traduziu e depois a gente pode compartilhar com vocês, que ele fala um pouco de inflação, que eu sei que é um tema bastante interessante aí para os seus ouvintes, mas ele fala do quão difícil é entender, monitorar, saber para onde vai a inflação e quais são as coisas que as pessoas têm que olhar com carinho. A gente vai querer sim, Bernardo, sabe por quê? Porque a inflação tem chamado tanto a atenção dos investidores, das investidoras que ouvem aqui o podcast e que consomem, no geral, os conteúdos aqui que a gente produz, principalmente nesse momento em que ela está sendo um dos vilões da rentabilidade na medida que a taxa Selic sobe, né? As pessoas estão tendo essa dificuldade de enxergar uma taxa de juros subindo que deveria favorecer investimentos que, obviamente, têm risco, mas que talvez não tenham tanto risco quanto o investimento em renda variável, mas a inflação acaba não deixando essa rentabilidade ser tão positiva quanto ela poderia, né? E isso acaba sendo fruto de muita dúvida das pessoas. Não, total. Inflação é uma questão que as pessoas têm que olhar com bastante carinho e a inflação é um fenômeno que, no atual momento, está impactando diversos lugares no mundo, não somente aqui no Brasil, né? Estados Unidos, Europa, diversos países aí vêm sofrendo com uma inflação mais persistente do que as pessoas gostariam. E é um momento de, a gente já falou várias vezes aqui no podcast, de tentar apimentar a renda fixa, né? Para conseguir melhores ganhos com ela. Então, vamos falar do produto? O produto que o Itaú vai distribuir, está distribuindo já, é o Oaktree Global Credit, a versão com hedge. E queria que você explicasse um pouco desse produto, já que a gente começou a falar dessa questão de renda fixa, as pessoas estão despertando de novo para tentar tirar um pouco do risco das suas carteiras, mas a gente sabe que não é porque é renda fixa que ela é fixa e que ela não tem risco, né? Exato, esse é um ótimo ponto. A filosofia de investimento da Oaktree, que funciona para todos os mandatos, inclusive para isso que a gente vai conversar aqui, é muito centrada numa frase famosa do Howard que fala que na renda fixa, né, o grande trabalho do gestor é evitar os perdedores. Por que isso? Porque em crédito você tem uma renda fixa para ganhar e um capital para perder, quando você está falando de crédito corporativo, que é o objeto desse fundo. Então, a prioridade da Oaktree nessa gestão deles é sempre olhar muito o controle de risco, muita ênfase na consistência. O que significa isso? Você diversificar bastante o seu portfólio para que não tenha nenhuma posição que possa ser a grande puxadora de rentabilidade ou a grande detratora de rentabilidade. Então, ter um portfólio que preze pela consistência, por você ter vários cavalos que vão bem nessa corrida pelo retorno, e explorando um pouco onde a Oaktree tem ali fortalezas, que são as ineficiências de mercado e o benefício de ser um time muito especializado. Para fazer a gestão desse mandato, são mais de 100 pessoas
ligadas à análise do que entra nesse portfólio. E sempre evitando, né, que aí é uma filosofia da Oaktree, não quer dizer que é certo ou errado, mas evitando fazer o que a gente chama de timing de mercado, que é tentar acertar o ponto certo ou o ponto certo de entrar ou sair dos mercados, e não olhando muito para a influência macro, mas sim pelos fundamentos da empresa, né, olhando se a empresa é resiliente o suficiente para navegar. Então, esse mandato, eu gosto de dizer que é um mandato que ele junta as melhores ideias da Oaktree num único fundo, olhando diversos tipos de créditos diferentes, sempre olhando o crédito corporativo. Então, que esse fundo tem é crédito corporativo pré-fixado, pós-fixado, crédito corporativo estruturado através de imobiliário. Então, aqui no Brasil a gente conhece pelo nome dos CRIs, lá fora são os CMBS, que são créditos corporativos imobiliários. Então, o que a Oaktree faz, créditos corporativos estruturados, créditos corporativos de empresas de países emergentes. Então, o que a Oaktree faz é, dentro de um ambiente que a gente chama de não investment grade, que são abaixo do grau ali de rating de single A, né? Eles olham esse ambiente aonde essa escolha, né, essa seleção criteriosa de ativos faça a diferença. E, obviamente, isso traz para o investidor um retorno adicional, que a gente chama de renda fixa high yield ou renda fixa de alta renda. Então, esse fundo busca, lá fora, entregar o que a gente chama de LIBOR mais 400 a 600 pontos, que traduzindo aqui para o nosso CDI, estamos falando de CDI mais 200 a 400 pontos, mas, efetivamente, hoje, o fundo vem entregando um pouquinho acima disso, tá? Pela diferencial que hoje tem entre a taxa de juros no Brasil e os Estados Unidos. Porque, como você bem colocou, Renata, esse fundo que está subindo que subiu na plataforma do Itaú, ele é um fundo redeado, então ele não corre no risco cambial. Isso significa que, fazendo hedge, você tem trazendo para a mesa o retorno do fundo lá fora e mais esse diferencial de juros, que no momento é muito positivo para o investidor brasileiro. Estamos falando de taxas de juros aqui no Brasil apontando para 8, 10, e lá fora, nos Estados Unidos, por volta de 1 e pouco, abaixo de 2%. Então, esse diferencial acaba vindo para o investidor. Então, quando você olha, normalmente é comum se falar isso em fundos de crédito, o carrego do fundo. O que é o carrego? São todos os ativos que estão lá, se você, por acaso, segurasse eles e levasse até vencimento, né? Quanto é que esses títulos que estão no portfólio renderiam? Hoje, esse fundo está próximo de 14%. Tá? Isso oscila, obviamente, ao longo do tempo, mas essa é a ideia. Você ter um fundo que é bastante diversificado setorialmente. Então, hoje não tem nenhum setor nesse mandato que tenha mais do que 7%. Então, ele é um fundo bastante diversificado. A beleza para o investidor brasileiro é que os 5 principais setores são setores que normalmente você não vê na renda fixa aqui no Brasil. Setores como tecnologia, healthcare, a parte deixa eu pegar aqui outros exemplos, só para... Eu achei uma listinha de 10 setores aqui que o fundo investe. Ó. Software, mídia, telecomunicações, saúde, petróleo, gás e biocombustíveis, serviços comerciais, hotéis, restaurantes e lazer, recipientes, embalagens, serviço ao consumidor e energias. Tem Perfeito, vários aqui que não estão core do produto brasileiro, né? Exatamente, né? O mercado brasileiro tem uma concentração maior em utilities, né? E a parte de bancos. Então, esse fundo agrega para o investidor local essa diversificação setorial e também uma diversificação geográfica, porque... É isso que eu ia perguntar agora. Eu estou vendo aqui o quão ele é espalhado nessas frentes desses setores em vários continentes, né? Perfeito, né? É um fundo que ele, preferencialmente, ele está sempre mais alocado nos países desenvolvidos. Quando a gente fala de desenvolvidos, estamos falando de Europa e Estados Unidos. Uma concentração maior nos Estados Unidos, porque é onde a Oaktree nasceu, onde ela conhece bem e entende melhor o mercado. Então, os Estados Unidos normalmente gira ao redor de 50% a 70% do portfólio, e a Europa por esses outros 30%. Tá? Hoje,
em créditos corporativos de países emergentes é menos de 5% do fundo. Então, ele é um fundo concentrado em países desenvolvidos. E um outro ponto interessante, que acho que para o investidor brasileiro isso é mais comum, é um fundo que atualmente ele está mais pós-fixado do que pré-fixado. Então, ele sofre um pouco menos caso essa inflação se mantenha persistente, você tem ali os bancos centrais sejam pressionados para intervir ou puxar juros, que é um medo corrente hoje nos mercados. Então, o fundo está mais pós-fixado e curto. O que a gente chama de curto? São um fundo que tem uma duration, quer dizer, um tempo de vida dos papéis, né, relativamente mais curto, de 2 anos e pouco, né, que acaba também, hoje está por volta de 2,5 anos a duration média dos papéis que tem nesse portfólio. Então, o que a Oaktree busca trazer para a mesa nesse mandato, Renato, é um mandato que traga retorno para o investidor com um risco bastante controlado, então estamos falando de volatilidade entre 2% a 3% atualmente, e que traga essa possibilidade de ganhar efetivamente, trazer retorno para o investidor via uma análise do crédito das empresas e não ficar sofrendo em relação ao ambiente macro, a mudanças de taxa de juros, inflação. Quer dizer, esse é o objetivo de manter o fundo mais curto, priorizando papéis que estão ali entregando um pouco mais de retorno de renda nesse ambiente. Bacana. Eu estava olhando aqui, essa estratégia, Bernardo, que se chama de oportunista, é aquela que vai ousar no risco para balancear com aquela que vai segurar a volatilidade, que vai segurar com ativos de menos risco. Se chama estratégia core e estratégia alfa, né? Perfeito, Renata. Esse fundo, né, a filosofia de investimento da Oaktree tem muito essa questão de você entender o atual ciclo de mercado e atuar conforme o ciclo, né? Como o Howard algumas vezes ele já falou, se você está vendo que se você vai pegar uma estrada de chão com mais buracos, etc., você ir com um carro que seja preparado para isso, que tenha tração, que tenha coisas nesse sentido, é mais indicado do que você pegar um carro mais preparado para asfalto, para andar numa grande rodovia. Então, a ideia da Oaktree é exatamente quando eles entendem que existe um ambiente, um final de ciclo econômico, onde é melhor jogar na defesa, eles vão jogar na defesa, priorizando ativos que eles chamam ali do core, né, desse fundo, que são ativos mais resilientes, que tenham menos volatilidade, que tenham mais liquidez. Quando eles entendem que existe um ambiente propenso para se tomar risco, ainda estamos num retorno econômico, num ambiente de crescimento econômico e tudo, eles vão buscar alocar um pouco mais nas estratégias alfa, que são mercados um pouco mais nichados, onde existe uma capacidade, onde a análise de cada um daqueles papéis pode gerar boas oportunidades de retorno. Então, essa é o jogo da Oaktree nesse portfólio, é ser oportunista nesse sentido de saber o momento certo de estar no ataque e saber o momento certo de estar na defesa, em função dos ciclos econômicos e também o que efetivamente o mercado está oferecendo de retorno para o risco que você está assumindo. Muitas vezes, o risco que você assume num papel não faz sentido para o retorno que aquilo está proporcionando. Então, essa é a análise ali fundamentalista que a gente chama de olhar os fundamentos das empresas. Você olha, essa empresa tem muito risco porque ela está pagando ali no seu crédito, eu prefiro ficar de fora. E aí você acaba jogando um pouco mais na defesa. Então, essa é a cabeça da Oaktree de ser oportunista. Tá? Legal. E, Bernardo, aproveitando que a gente está falando de crédito, de renda fixa, não é porque esse produto ele é tão atrativo estando dentro dessa classe de renda fixa, crédito privado, que a pessoa tem que jogar todo o dinheiro dela lá, esquecer a renda variável, esquecer tomar um pouquinho mais de risco, porque a tendência é que a taxa Selic continue subindo, né? Perfeito, Renata. Eu acho que isso é um ponto fundamental, né? A diversificação, esse fundo é uma bela opção de diversificação. Sim. Por quê? Porque ele tem baixa correlação com os principais ativos brasileiros. Então, para aquele ouvinte de vocês que tem uma concentração maior em ativos brasileiros ou 100% em ativos brasileiros, ele acaba agregando porque ele anda diferente dos ativos locais, isso que a gente chama de uma baixa correlação. Mas, obviamente, não é para ser
para ser concentrado nesse fundo, é mais uma opção para ele diversificar dentro da parcela dele de renda fixa. Vamos recapitular o nome do livro para deixar como dica para quem está nos ouvindo, e daqui a pouco eu já falo da live. Perfeito. O nome do livro é O Mais Importante para o Investidor, do Howard Marks. É um livro que eu super indico, é uma leitura bastante interessante. O Howard tem uma maneira de escrever bem gostosa de você ler e tudo, então eu super indico porque tem belas dicas de como gerir portfólio, de como diversificar investimentos, de como analisar os riscos. É uma leitura que vale muito a pena. Muito bom. E vou aproveitar essa dica de leitura e a conversa sobre o Howard Marks, sobre todo esse fundamento dele a respeito de investimentos, para convidar quem está nos ouvindo, porque ele estará em uma live aqui nos canais do Itaú Personalité, Instagram e YouTube, na próxima terça-feira, 23 de novembro, às 5 horas da tarde. Vai conversar com o Vitor Vietti, que é o superintendente de recomendação e portfólio aqui do banco, e vai ser um papo super legal sobre visão de mercado do Howard, um pouco da história dele, um pouco do legado dele, esses memos que o Bernardo comentou, que ele escreveu, que viraram livro, falar sobre o livro. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais dele, a partir dele mesmo, vai ter essa oportunidade. Para quem fala inglês, vai poder ouvir e acompanhar em inglês. Para quem não fala, vai ter uma opção de tradução simultânea nessa live. Então, fica o convite, 23 de novembro, 17 horas, YouTube e Instagram do Personalité. Eu estarei lá, Bernardo, e você? Também, contem comigo, é sempre um prazer escutar o Howard, a gente que trabalha com eles há muito tempo, toda vez que eu escuto, tenho sempre um novo aprendizado, então estarei lá com você também, Renata. Muito bom, e muito obrigada pelo papo de hoje, foi ótimo, acho que são dicas super valiosas para quem está nos acompanhando. Obrigada e bom fim de semana para você, Bernardo. Para você também, Renata. Um belo final de semana aí. Abraço, até mais. Outro, até a próxima. E obrigada a todo mundo que acompanhou esta semana aqui no Investidor em Foco e essa sexta-feira em especial. A gente volta na segunda-feira. Bom fim de semana para todo mundo. Cuidem-se. Esperamos vocês no próximo episódio. Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. E nosso encontro é sempre na hora do almoço.